Shalom! Tudo bom? Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Tenho três assuntos bem rápidos para tratar hoje. São três formas para saber como o inimigo age para poder, então, derrubar as fortalezas. Três assuntos que eu quero abordar hoje para vocês, que vai dar um direcionamento para entendermos melhor, compreendermos melhor como destruir as fortalezas. Tá bem? Bom, é, primeiro, né? O que são fortalezas? Temos que entender o que são essas fortalezas. Segundo, né? Como derrubá-las? Então, sabemos que o inimigo ele cria fortalezas e nós temos que derrubá-las. Quando passamos desapercebidos, isso começa a nos arrastar, nos aprisionar. E, em terceiro lugar, como o inimigo age. Vou começar de trás para frente, tá? Vou começar como o inimigo age, para depois nós sabermos o que são fortalezas e como derrubá-las, tá? Bom, como o inimigo age? Ele vem para nos atacar, ele não se manifesta com, com um chifre, com um rabo, nada disso, para assustar a pessoa, né? Se ele fizer isso, ele assusta a pessoa, vai sair correndo. Então ele vem com um sapatinho de algodão, né? Ele vem no silêncio, ele vem tentando minar, ele vem infiltrando de pouquinho em pouquinho. E, e nós temos que estar cientes de que as mínimas coisas podem abrir brechas, né, para sofrermos ataques mais pesados. Então, as mínimas coisas. Quer ver um exemplo? Um exemplo fácil para entendermos isso seria olhar para como um joguinho funciona, né? Nós vemos ali um joguinho de computador ou de videogame, né? Você tá ali, a pessoa tá ali jogando o joguinho, aí ela vem e vence o primeiro obstáculo. O que aconteceu? Ela venceu aquele primeiro obstáculo, mudou de fase. Aí vem a segunda fase, um pouco mais difícil, e ele vence a segunda fase. E assim vai indo até você chegar no final do jogo. Não é assim que acontece? O inimigo, ele também age dessa forma. Ele vai ter as fases. Então ele começa com uma fase mais fácil, mais leve. Ele começa com pequenas coisas. É aquelas coisas que você fala assim: ah, isso não faz mal, isso não tem importância. E quando você vê, você já está preso àquilo, né? Como por exemplo, o vício do joguinho mesmo no computador, né? Ah, um joguinho só, um pouquinho, não tem problema. E quando você se dá conta, a pessoa já passou o dia inteiro jogando, passa a noite inteira jogando. Bom exemplo esse do jogo, né? Dá para usar de duas formas esse exemplo, né? Tanto no sentido de mudar as fases, quanto no sentido de aprisionar também, né? Bom, então, olha só. O inimigo, ele também age tentando transformar aos poucos, né? Por isso que eu dei a comparação com o joguinho que vai mudando de fase. Ele nunca vai chegar e vai te transformar para o mal do dia para a noite. Só quem faz essa transformação do mal para o bem é o Senhor Jesus. Mas o inimigo não consegue fazer isso assim do dia para a noite, como o Senhor Jesus faz, tirando do lamaçal do pecado, trazendo para a luz. O inimigo não, ele vai aos poucos minando a pessoa. Quando nós nascemos, né, nós somos puros, não temos pecado. Tem só aquela herança, aquele pecado geracional, né, que a Bíblia fala, né, que eu perseguirei até a quarta e quinta geração daqueles transgressores da lei, né? Então, se os nossos pais pecaram, Deus vai perseguir as próximas gerações até a quarta e quinta geração. Mas se os nossos pais guardam o mandamento de Deus certinho, ele vai perseguir para abençoar até 1000 gerações. Então nós vemos que é muito mais potente, né? É muito mais potente o bem do que o mal, né? E tanto para bênçãos é muito mais potente para Deus abençoar do que para amaldiçoar. Para amaldiçoar, Deus amaldiçoa até somente 5 gerações, né?
Então, quando a criança nasce, ela é pura, não tem pecado. A criança não tem, ela é inocente, né? Mas a criança vai crescendo, chega na adolescência, e ali na adolescência o inimigo já começa a traçar um plano para aprisionar aquela criança, né? Aquela pessoa que agora já é um adolescente, né? Então o inimigo começa a traçar planos contra a vida dessa pessoa. Jesus, ele veio para libertar os cativos. Todas as pessoas que estavam cativas, presas pelo inimigo, agora em Jesus, em Cristo Jesus, nós somos libertos disso daí. E é da noite para o dia mesmo. Jesus liberta rapidamente, né? Porque ele tem todo o poder. Mas o inimigo ele vai então tentar minar aquela pessoa aos poucos. E como que ele faz isso, né? Se ele for, por exemplo, agir na área, por exemplo, da sexualidade, né? Que são os pecados sexuais. Como é que ele age na vida dessa pessoa que está ali agora, né? Essa pessoa vai começar a ter contato com o mundo, vai começar a ter contato com a internet, com as coisas assim, filmes, televisão. A televisão é uma porta de acesso, viu, irmãos? É uma porta de acesso. Eu já parei de assistir televisão faz tempo. Eu estou usando meu tempo agora que eu perdia assistindo um seriado ou um filme. Eu leio a Bíblia, eu oro nesse período, né? Por quê? Porque a televisão é uma porta para dar acesso a algumas prisões que o inimigo tem armado contra as pessoas. Quer ver um exemplo? Você está assistindo um filme e de repente aparece uma cena sedutora, né? Essa cena sedutora foi planejada pelo inimigo de aparecer mesmo ali. O cinema tem dessas coisas, né? O cinema tem disso daí, né? Hollywood, né? Então, o que acontece? A pessoa assistiu aquilo ali, ela gostou daquilo, porque tá descobrindo as coisas, né? Uma criança que cresceu, agora é adolescente, então tá descobrindo as coisas agora, gostou daquilo. Então, o que acontece? Já tem a primeira cordinha prendendo ali. Aí o inimigo vai vir agora com uma coisa mais forte um pouquinho, né? E aí ele mostra uma sensualidade mais agressiva. E a pessoa vai, a cada dia, se interessando por aquilo, porque é novo para ela. Se ela não tiver essa consciência das coisas de Deus, de ler a Bíblia e tudo, ela facilmente vai por esses caminhos. A pessoa tem que ter o temor de Deus para não ir por esses caminhos ali, né? Então, meus irmãos, temos que tomar muito cuidado. Eles estão crescendo, né? E chega uma hora que os pais eles perdem certo controle pelos filhos, né? E é a hora que o inimigo tenta seduzi-los. Então, tem que tomar muito cuidado. Por isso que as crianças têm que ser bem orientadas nesse sentido, né? Até os 24 anos ainda é jovem, né? Então, essa pessoa agora está tendo acesso a coisas que ela não conhecia. Então, começa a ver aquilo ali, começa a se interessar por aquilo. Se não tiver uma orientação boa, ele vai começar a entrar nesse caminho. E aí que é o perigo, né? E aí que é o perigo. Porque agora ela vai procurar uma cena mais forte, né? A pessoa quer ver uma cena mais forte. Então é onde pega um canal fechado, aqueles canais fechados de assinatura, né? E aí começa a ver aquilo ali. Então começa a aprender coisas erradas, começa a aprender sodomia, né? Sendo que Deus destruiu Sodoma e Gomorra pelo jeito que eles faziam errado a sexualidade, né? Tanto é que quando o anjo chega lá para tirar Ló da cidade, os homens daquela cidade quiseram ter relações com os anjos. Por isso que Deus destruiu aquela cidade. Aquela cidade não tinha mais jeito, porque tem uma carga genética que é passada de pai para filho. Essa carga genética são as características do pai, né? Mas também tem uma carga que é passada e que é um instinto de sobrevivência. Então, a criança, ela nasce com esse instinto de sobrevivência que é passado de pai para filho. Então, quanto mais velho for o pai, mais experiência de vida, mais instinto de sobrevivência ele vai ter para passar para o filho. Por isso que Abraão, Isaac, Jacó tiveram filhos bem velhos. A gente pensa assim, nossa, por que Deus deixou Isaac e deixou Jacó?
ter filhos bem velhinhos, né? Sara, com 100 anos, teve filho, né? Por quê? Porque tem essa carga genética que é passada de pai para filho. E com isso a criança nasce muito mais inteligente, muito mais esperta com as coisas. Então o inimigo, ele sabe disso. Então o que acontece? Se a pessoa começa a ver pornografia, por exemplo, e a ver aquelas formas erradas de ter um relacionamento, o que acontece? Essa pessoa vai passar essa carga genética para a criança. Uma carga genética de que, então o que acontece? Essa criança, sem saber, ela vai ser programada como um computadorzinho e já vai nascer com esse instinto de homossexualismo. Então, a homossexualidade é passada no ato da relação do pai e mãe e passa para a criança. E a criança nasce assim. Só Jesus para libertar. No caso de Sodoma e Gomorra, não tinha mais jeito para eles. Os filhos deles iam nascer assim. Eles já iam nascer corrompidos. Então Deus destruiu a cidade. Destruiu, acabou com a cidade de Sodoma e Gomorra. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essas coisas que são sagradas. Por exemplo, o relacionamento marido e mulher é sagrado. Tem toda uma preparação, tem todo um ritual. Não é com qualquer um, não é com qualquer pessoa que você não vai trair o seu cônjuge. É santo, é um jardim fechado, né? É um jardim fechado. Essas experiências os pais eles vão passar para os filhos, né? E os filhos eles vão nascer predestinados. Por isso que Deus fala assim: perseguirei a geração dos justos para abençoá-los por até 1000 gerações. Né? Tem alguma coisa ali, né, que é passado de pai para filho. Então, meus irmãos, temos que tomar esse cuidado. O inimigo ele vem devagarzinho, com sapatinho de algodão, né? E aí o que acontece? Aquela pessoa que está ali perdendo seu tempo assistindo televisão, muitas das vezes ali já passa o dia inteiro assistindo, às vezes, à noite às vezes assistindo, porque já está presa ali, viciada naquilo, né? E se ela começar a consumir pornografia, é pior ainda. Porque daí a pornografia vai ficar impregnada na cabeça da pessoa. Pais sadios fazem filhos sadios, né? Pais com relações doentes, pecaminosas, fazem filhos doentes e pecaminosos. Então, por isso Jesus veio para libertar, né? Ele veio para nos dar a liberdade ao cativo, aqueles que estavam presos. Então, a pessoa que tem essa tendência de começar a ver essas sensualidades num filme simples que tem ali na televisão, se ela não se policiar, se ela não se controlar, ela vai acabar sendo um consumidor de pornografia. E isso pode destruir a mente dessa pessoa. Né? Isso pode destruir a mente dessa pessoa. Essa pessoa pode buscar coisas erradas na vida, caminhos errados na vida por conta disso. Mas não é só na sensualidade que o inimigo ataca, né? Ele ataca também na mentira. Por exemplo, filho, você já tomou café hoje? Já. Mas a pessoa não tomou café nada. Já fez uma mentirinha pequenininha. Uma mentirinha, né? Mas é uma mentirinha. E amanhã ele vai estar fazendo uma mentirona. Porque a tendência com o inimigo é começar com as coisas pequenininhas para a pessoa não perceber que está sendo atacado. E quando a pessoa se dá conta, ela já está lá no lamaçal. Daí não tem mais jeito de voltar, né? É só com a mentira? O álcool é assim também, né? O vício do álcool é assim também. Ele começa com um pouquinho, um golinho, social, bebe socialmente, vai sair com os amigos, toma uma cerveja, toma um vinho. Daqui a pouco a pessoa está caída na sarjeta, os cachorros lambendo a boca da pessoa, né? Coisa nojenta. Então, o inimigo ele quer nos ver destruídos. Então ele vai ficar tentando tragar as pessoas. Então nós temos que conhecer como ele age. Ele age dessa forma. Ele age sorrateiramente. Ele vem com um sapatinho de algodão para a pessoa não desconfiar que ele está agindo. E daí ele começa a nutrir aquele sentimento que a pessoa tem. Se é um sentimento de medo, se é um sentimento de perversidade, se é um sentimento de sodomia, né? Sodomia.
de coisas assim erradas, né, de se fazer com um parceiro, com a amada, com a esposa ou assim por diante, né? Então essas coisas vão minando a sua integridade e vão destruindo a sua elevação espiritual, ao ponto de você chegar num nível que você não consegue mais voltar. Aí só Jesus na causa, só Jesus para fazer a pessoa voltar, para ele fazer a pessoa dar um 360 e voltar. Né? Se a pessoa estava indo nesse sentido aqui, ela vai dar um 360 e vai voltar. Isso é conversão. Por isso que a Bíblia fala, né? Que para nós nos convertermos ao Senhor Jesus, está falando disso. Então, convertermos, é voltar do caminho mal, onde nós estávamos numa direção, fazendo o caminho mal, voltar e fazer o outro caminho agora na contramão da vida, porque está todo mundo indo nesse sentido. Quando nós aceitamos a Jesus, nós voltamos e começamos a ir contramão. Então, ser cristão é andar na contramão do mundo, porque o mundo inteiro praticamente, né, são poucas as pessoas que estão seguindo a Deus, né? O mundo jaz no maligno, é assim que a Bíblia diz, né? Então, meus irmãos, o inimigo, ele só vai ter êxito se nós começarmos a alimentar o que ele está dando de alimento. Imagina que dentro de você tem dois leões brigando, dois leões. E você tem o controle para determinar qual leão vai vencer. O leão do bem ou o leão do mal. Ok? Você tem esse controle. Então os dois leões estão brigando ali, são dois leões ferozes, brigando de unhas e dentes. Quem vai vencer? Qual dos dois vai vencer? Dentro de você, nessa batalha na nossa mente, nessa guerra, esses bombardeios que nós passamos na nossa mente, quem é que vai vencer? Vai vencer aquele que você alimentar mais. Se você se alimenta mais com sensualidade, com pornografia, o leão do mal vai dominar o leão que está lutando pelo seu bem. Já, por outro lado, se você tapar os seus olhos para essas seduções ali, né? Começar a orar mais e ler a Bíblia, você está alimentando o leão do espírito, que representa o bem. Então o espírito vai sobrepor sobre a carne e você vai vencer. Então tem dois leões lutando dentro de nós, né? Temos que saber discernir a quem devemos alimentar mais. Se você for alimentar o leão errado, você corre risco de acabar sendo cativo, sendo prisioneiro, ou até mesmo de encurtar a sua vida. Tem muitas pessoas que morrem antes do tempo até. Por quê? Porque tem as vidas ceifadas, tem a vida diminuída. Olha só para você ver, o inimigo, ele age na surdina, né? Por exemplo, quando a pessoa é adolescente, o que o adolescente pensa no geral, né? Todos os adolescentes têm essa cabecinha, né? Ah, meu pai é quadrado, meu pai é antiquado, ah, não vou mais obedecer, meu pai só fala coisa de velho, não é assim, né? Ah, meu pai é quadrado, eu sou jovem, eu sou mais para frente, né? Não é assim que as pessoas pensam? Então, com isso aí é o inimigo falando na mente da pessoa, né? É o inimigo falando e querendo, então, que essa pessoa cometa um delito. Sabe qual é o delito? Desonrar pai e mãe. Por quê? Porque quando você desonra pai e mãe, o que acontece com você? Você quebrou um mandamento de Deus. Então a sentença, ela vem sobre a iniquidade que você cometeu. Então, quando nós cometemos a iniquidade, vem sobre nós a justiça de Deus. Então, a pessoa quebrou o mandamento, ele vai receber essa maldição sobre a vida dele. Porque Deus não vai voltar atrás com a palavra dele. Ele falou isso daí, ele não vai voltar atrás. Ele já falou, está falado agora, ele é rei. Rei não volta atrás na sua palavra. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque o inimigo usa isso. Se você, por exemplo, ceder a essas tentações e começar, por exemplo, tá, a consumir pornografia. Um exemplo, tá? Pode ser mentira, pode ser droga, pode ser álcool, qualquer coisa. Mas suponhamos que seja pornografia que está mais implícita ali nas televisões para as pessoas serem mais facilmente enganadas e engodadas, né? Então, olha só. Você está ali, cometeu esse delito. O que vai acontecer com você?
vai vir a sentença. Porque você plantou laranja, você vai colher laranja, né? Não, é aquilo que o homem plantar, isso também ele ceifará. O inimigo age nessa área. Não que o inimigo tenha poder de fazer a pessoa ser amaldiçoada, de cair em maldição. Não. A bênção e a maldição está na palavra de Deus. Se você cumprir, você é abençoado. Se você não cumprir, você é amaldiçoado. Conheça ou não a palavra. Se você conhecer, melhor, você não vai cair. Se você não conhecer, vai cair sem saber. Mas a lei está ali, ela não muda. Só porque você não conhece, ela não muda, né? Então temos que buscar conhecer a Deus, né? A cada dia. Buscar conhecer a Deus. Então o inimigo ele tenta corromper as pessoas assim, devagarzinho, de pouco em pouco, no banho-maria. Então ele pode levar tanto um ano para executar o plano dele contra nossas vidas, como pode levar 10 anos. Então nós temos que estar sempre alertas, sempre com olhar de vigilância. E o que é o olhar de vigilância? O olhar de vigilância é ter olho de águia. Por quê? A águia ela está naquela altura que ela voa, né? Naquela altura, voando, tipo 3 quilômetros, 5 quilômetros. Da altura que ela tiver, ela consegue olhar na terra e ver um filhotinho de rato andando no chão. Ela olha de lá daquela altura, ela enxerga o ratinho, ela faz um mergulho e pega o ratinho já e o jantar dela, né? Entende como é que funciona? Isso é olhar de vigilância. Quando Deus fala assim para nós termos olhos como de águia, Deus está falando para nós assim, para nós sermos vigilantes. Então, quando o inimigo consegue pegar a sua atenção numa coisa pequena, ele vai mudar de fase. Agora ele vai começar a mostrar uma coisa um pouco mais perigosa. E assim ele vai mudando de fase até e você, como ele vai mudando de fase, você vai caminhando atrás dele e vai entrando no lamaçal, né? Quando você percebe, você já está com a lama pela cintura. E aí fica difícil até de caminhar, né? Até de andar com a lama pela cintura, né? Então é assim que o inimigo faz. Temos que conhecer as astutas ciladas do inimigo para não cairmos e para, antes de cairmos, detectarmos que aquilo é um caminho mau e conseguirmos escapar pela nossa vida, né? Escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. Amém? Então, meus irmãos, isso também acontece com qualquer coisa. Com as drogas é o mais que a gente mais vê, né? O traficante chega para os adolescentes, oferece ali um trago de graça, né? Aí ele oferece ali alguma coisinha para a pessoa ir experimentando e assim vai. Quando a pessoa percebe, ela já está querendo comprar, ela já está presa, já está viciada, já viciou a pessoa. Isso é viciante. Então, vicia. Na pornografia a pessoa vicia. Nas drogas a pessoa vicia. No álcool a pessoa vicia. O inimigo quer viciar as pessoas. Por que ele quer viciar, por exemplo, no álcool, né? O que ele ganha com isso? Irmãos, teve um cientista que estava fazendo um experimento e ele começou então a reparar que certas atitudes da pessoa acendia alguma região no cérebro. Então ele começou a fazer um estudo, ele percebeu que quando a pessoa tinha fé, ela acendia uma região no cérebro, ali com aqueles sensores, né, na cabeça. Ela é uma região que acendia ali no meio assim do cérebro ali, né? Então o que acontece? Ele começou a continuar fazendo mais experimentos e ele fez o que? Ele pegou a pessoa e deu álcool para a pessoa que estava ali sendo estudada. Ele foi dando álcool, embriagou a pessoa e ela com sensores aqui na cabeça. E quando a pessoa ficou bêbada, ele percebeu uma coisa. O cientista percebeu que a mesma região que acendia quando ela tinha fé, agora também acende quando ela está bêbada. Então, peraí, a bebida aumenta a fé? É isso que a pessoa poderia perguntar, né? Mas não, a pessoa estava bêbada, estava fora de si. Então não tem como ter fé. Então o que nós vemos nisso? Nós vemos que o inferno ele fez um upgrade na possessão demoníaca, porque o demônio ele tenta agir naquela região que tem o contato com o espiritual. Então é naquela região que o demônio vai agir também, na mesma região onde acende o sensor da fé. É ali que o demônio também ele tenta agir. Então o que nós vemos com isso?
Quando a pessoa fica embriagada no vinho ou no álcool, ou qualquer tipo de bebida alcoólica, essa pessoa vai ter uma possessão demoníaca. Por isso é um upgrade do inferno isso daí, né? É um upgrade. O inimigo está sempre evoluindo, né? Imagina agora, 2000 anos para cá, muita coisa já mudou. As possessões que tinha naquela época já ficaram obsoletas. Agora ele tem novas coisas que ele vem trazendo para tentar dominar a humanidade, né? Então, nós vemos que o álcool foi uma dessas coisas que foi feito o upgrade no inferno, né? Foi feito esse upgrade. Agora as pessoas, se tomar um porre, tomar álcool, ela não vai lembrar nada do que aconteceu. É uma forma de possessão demoníaca. E a pessoa fica fora de si, ela perde o senso de justiça, ela faz coisas erradas, né? E por quê? Porque, de certa forma, está sendo controlada pelo inimigo, né? Tem pessoas que ficam agressivas, quebram as coisas, batem nas pessoas. E tudo isso, né, acontece. Por quê? Isso nos mostra claramente o porquê, né? Realmente é uma possessão demoníaca. Isso daí. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? O soldado que está guerreando, ele precisa ter essa consciência de que ele está em uma guerra, está em uma batalha. Mas eu estou falando de uma guerra física, literalmente acontecendo. O que acontece? O soldado que está ali na guerra, ele tem consciência de que ele está numa guerra, né? Ele tem que ter essa consciência. Agora imagina se a pessoa está numa guerra e não sabe que está numa guerra. O que acontece com essa pessoa? Vai ser abatida, né? Vai ser abatida na primeira rajada que derem lá, já vai acertar essa pessoa, né? E é assim no mundo espiritual, né? Nós temos que ter essa consciência de que estamos numa guerra, temos que ter essa consciência de como que o inimigo age para nós podermos detectar essas fortalezas que ele tenta criar na nossa mente para derrubarmos isso antes dela se instalar, né? Então, olha só para resumir, né, essa palavra de hoje, primeiro, são alguns tópicos que eu separei aqui, né? Só para a gente resumir aqui. Primeiro, você tem que ter a consciência de que está numa guerra. Segundo, o diabo é nosso inimigo e ele é real. E ele existe, né? Embora ele tenta falar na cabeça das pessoas de que ele não existe, de que é tudo, e na verdade ele existe, né? E você vê isso no dia a dia, né? As coisas acontecendo. Terceiro, ele ataca a nossa mente, né? Então nós temos que nos prevenir. Quarto, o inimigo constrói fortalezas na mente das pessoas e conquista o território passo a passo, igual mesmo num joguinho de videogame, né? Vai conquistando território ali. Sexto, né? Em sexto lugar, em quinto lugar, né? Ele usa de engano, de mentiras, e ele convence a pessoa de que ele não existe, muitas das vezes, né? Em último lugar, nosso inimigo, ele não tem pressa. O tempo, ele é no mundo espiritual, né, que ele habita. Então ele não dorme, ele não tem sono. Ele fica o tempo todo acordado, maquinando mal contra nós, né? Até enquanto nós estamos dormindo, ele está ali tentando implantar pensamentos, tentando implantar sonhos. E você tem que lutar contra isso. Então, meus irmãos, a palavra que eu queria trazer para vocês. Nós temos que ter esses cuidados, porque nós estamos numa guerra espiritual. A guerra acontece na nossa mente. Temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, porque o inimigo usa de engano, de astúcia, de engodo. Engodo é engano. Então nós temos que estar vigilantes, conhecendo como o inimigo age, para podermos já cortar essas coisas antes de descer, não deixar descer para o nosso coração, né? Então, veja bem, temos que saber guerrear, temos que saber lutar, né? Lutar. E o tempo todo estar vigilante, como numa guerra. Numa guerra, o soldado ele não dorme direito porque está em guerra. Nós também temos que ter esse sentimento de estarmos em vigilância o tempo todo. Amém? Vamos fazer uma oração então, né? Você que tem sentido ataques do inimigo. Vamos orar junto, vamos pedir para Deus então
destruir essas fortalezas, né? Se você perceber que você não está aguentando, que o inimigo está conseguindo vencer, ore, ore, peça ajuda aos céus. Deus vai mandar anjos, Ele vai mandar reforço, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Amém? Então vamos orar então. Amado Deus, soberano Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui buscando a Tua santa e gloriosa presença. Queremos agradecer, Senhor, por nos permitir estarmos aqui estudando, Senhor, a Tua palavra. Toma nas Tuas mãos esta pessoa que está ouvindo do outro lado. Cubra com Teu sangue. Destrói essas fortalezas que o inimigo tem implantado. Destrói, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai, e te agradeço. Amém. Nessa hora, medite nessa palavra, né, que eu passei aqui para vocês, esses conselhos, né? Medita nessas palavras e não esqueça de pedir ajuda para Deus, caso você perceba que está mais forte que você. Peça ajuda. Não é vergonhoso pedir ajuda. E Deus quer ajudar. Ele quer mandar anjos, Ele quer curar, Ele quer agir em nosso meio, né? Então, peça a Deus, fala com Ele, ore, e Deus vai prover todas as coisas. Amém? Deus abençoe, então. Obrigado por você ter ficado até o final desse estudo, né? E se você puder compartilhar para que mais pessoas também possam estar recebendo essa palavra, faça. É uma forma que você vai estar também fazendo a obra de Deus. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Fica com Deus. Boa noite. Até mais.